E por que eu falei que aquilo ali é a ponta do iceberg? Eu estava falando justamente do hábito. Você tem que construir um hábito de estudar. E olha só, você não vai. Você quer correr uma maratona. Vou te contar uma historinha aqui. Eu, por exemplo, quando eu queria correr muito. E eu não tinha o hábito de correr. Não tinha um hábito de correr frequentemente, diariamente. Então eu ia correr, o que acontecia? Na educação física eu tinha que correr distâncias relativamente grandes. Eu ia correr sem preparo e dava o meu máximo ali. O que aconteceu? Eu fiquei com um problema na perna e eu cheguei a quebrar a perna por excesso de esforço físico, excesso de repetição. A minha perna fissurou, deu correndo, simplesmente correndo. E depois ela veio a quebrar totalmente. Eu tive que fazer uma operação com uma certa pressa. Ainda bem que não foi fratura exposta, mas isso tudo na época que eu servi lá o quartel, durante o período que eu estava fazendo a faculdade, que era um conjunto, que era uma faculdade do Exército, como eu falei. Então, olha só, não adianta você querer ir um degrau muito acima. E agora eu não estou falando da matéria propriamente dita, eu estou falando do tempo que você vai estar sentado para estudar. Por quê? O Enem, ele é também uma prova de resistência física. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Você vai ter que ficar um grande período de tempo sentado estudando. Então já é bom começar a treinar agora. Como é que eu treino? Como é que se treina para uma maratona? Se você é iniciante, se você nunca correu, você não pode já começar correndo 42 km, 42 quilômetros já no primeiro dia. Da mesma forma, se você quer começar a estudar agora, você não vai começar a sentar, você vai sentar e já vai acreditar que vai ficar lá sentado durante 5 horas, durante 6 horas, ou durante 3 horas, ou durante 2 horas. Talvez você não consiga. Talvez você durma, talvez você se sinta muito mal. Você tem que fazer com que o seu organismo, que o seu corpo, se adapte a essa nova situação que você quer impor. Então, olha só, começa com 15 minutos, já falei isso aqui. Começa com 10 minutos, ou até menos, começa com 5 minutos. Mas olha só, a frequência é importante, porque você tem que fazer com que isso seja um hábito. São 5 minutos todos os dias, durante um período. Esse período, 5 minutos, não vai ser nada muito desgastante. Então, durante uma semana, 5 minutos durante uma semana. Depois, passa para 10. E aí você pode ficar nesses 10 minutos por mais uma semana. E assim você vai aumentando. Ah, mas 5 minutos é muito pouco para estudar, não vai dar para estudar nada. Experimenta 5 minutos por dia. Você vai ver que você vai conseguir aprender coisas que você não estava conseguindo aprender antes. E pelo fato de ser 5 minutos, você vai ver que por ser tão pouco, você vai querer estudar mais. Vai querer ficar mais tempo. Mas deixa eu te falar. Na primeira semana, só 5 minutos. Não passa dos 5. Todos os dias, 5 minutos. Depois você aumenta para os 10. Você vai ver que naturalmente o seu cérebro vai querer fazer mais por você. Nesses 5 minutos você pode revisar matérias que já passaram. Você pode rever algumas fórmulas, entendendo como elas funcionam. Em 5 minutos dá para você fazer isso em algumas fórmulas. Faça um planejamentozinho básico lá. O planejamento é bom que não esteja nesses 5 minutos, tá? Esses 5 minutos é bom que eles sejam para o estudo propriamente dito. Tudo bem? E aí você, aumentando aos poucos, paulatinamente, você vai vendo mágica acontecer. Você vai ver que o seu poder de absorção já vai aumentando. Automaticamente, você vai ver que vai estar ficando mais fácil de entender. E assim você vai aumentando. Quando você chegar em 1 hora, você vai ver que você pode conseguir mais. Quando chegar em 2 horas, você vai poder ver que você vai conseguir mais. Mas tudo é um hábito. E esse hábito, ele não é implementado 1 mês fazendo, nem 2 meses fazendo. Ele vai cada vez ficando mais enraizado depois de 3 meses, 4 meses. De você estudando todos os dias dessa forma. Entende? Não é de um dia para o outro, não é num passe de mágica. E isso vai te dando resistência. Olha que importância tem a resistência no estudo, de você estudar durante uma quantidade considerável de horas. O que isso significa? O seu poder de concentração vai aumentar. Pelo simples fato de você estudar muito tempo, focado, você treinando isso, o seu poder de concentração vai aumentar. Por quê? Olha só,
Durante a prova do Enem, você vai fazer uma prova de matemática lá, onde você tem que fazer um monte de questões lá. Se você quiser fazer todas, a média são 3 minutos por questão. E acontece com muita gente, inclusive já aconteceu comigo, de errar em conta, de errar por distrações no enunciado, de passar batido. Então, olha só, uma informação importante você não vê e simplesmente você ignora, e aí é importante você erra a questão por causa disso. Por que isso? Simplesmente falta de atenção, falta de concentração adequada. Por que acontece isso? Muitas vezes porque o seu físico não está preparado para ficar horas e horas ali numa prova do Enem. Então, olha só a prova do Enem. Você, além de ter que ficar muito tempo sentado, você vai ter que ver muitas vezes matérias bem diferentes, né? É o caso de português e matemática. No mesmo dia, tendo que fazer aquilo ali, português, matemática, ainda tem que encarar a redação. Isso não é moleza. Vai ter que ter um preparo. E é um preparo físico.